Homilia diária, quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração. Vamos exatamente refletir a liturgia de hoje. Um pouco antes, vamos agradecer ao Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louvem por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, permanecei em meu coração por meio do coração imaculado da Santíssima Virgem. Ó glória! Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, permanecei em meu coração por meio do coração imaculado da vossa Santíssima Virgem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vamos à homilia de hoje, interpretação. Na primeira leitura de Samuel. Samuel é uma das figuras mais significativas do Antigo Testamento. Uma figura plurifacetada. É sacerdote, profeta e também juiz. Ele é protagonista da tradição da fase das tribos para o regime monárquico. A vocação de Samuel está enquadrada num contexto de simplicidade e também de sublimidade, serenidade e também dramatismo, silêncio e até mesmo eloquência, quietude e também dinamismo. A mãe tinha oferecido a Deus para o serviço do templo. Aí permaneceu silencioso e escondido durante alguns anos. Agora o Senhor chama-o durante a noite. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. Está no versículo 3. Tempo propício para a revelação, pois não havia o ruído das coisas. Descansavam os sentidos do corpo e estavam mais sensíveis os da alma. O Senhor chama 3 vezes, 4 vezes. Samuel, Samuel. O chamamento divino nunca é anônimo. Dirige-se sempre a uma pessoa concreta, a uma pessoa que Deus ama. Samuel ainda não é capaz de reconhecer imediatamente a voz de Deus. Por isso, o Senhor usa uma pedagogia adaptada. Chama gradualmente, dá tempo ao homem, repete o chamamento. A terceira vez entra em cena um intermediário, Eli, que ajuda Samuel a reconhecer a voz de Deus. As mediações humanas são importantes para sairmos da dúvida, para sairmos da incerteza. Samuel escuta Eli e faz-se totalmente disponível para Deus. Fala, meu Senhor, o teu servo escuta. Samuel evoca em várias situações a figura de João Batista. Lucas sublinha esses paralelismos. Em ambos os casos, estamos em ambiente bem sacerdotal, e ambas as anunciações acontecem no santuário. Nos 2 casos, as mães são estéreis e os filhos são consagrados. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 7, capítulo 15, a 17 a 25. Mas o mais forte paralelismo talvez esteja no fato de ambos anunciarem uma nova fase na história da salvação. João Batista é o último dos profetas e anuncia a plenitude dos tempos. Já Samuel é o primeiro dos profetas e consagra os inícios da monarquia.
onde ocupa papel de destaque na dinastia de Davi, da qual havia de nascer o Messias. Já no evangelho de hoje, Marcos, Jesus, ele rompe com o estilo nos rabinos, na sua relação com as mulheres. Ele aproxima-se da sogra de Pedro, toma pela mão, cura. Maior novidade ainda, deixa-se servir por ela. Assim, ele inverte todos os parâmetros das relações sociais, dando ao serviço um novo estilo e um novo conteúdo. Servir é a essência do programa messiânico de Jesus, que está no meio de nós, como quem serve. Lucas capítulo 22, versículo 27. É também a característica fundamental que Jesus deixa a seus discípulos antes de morrer. Nesse sentido, a sogra de Pedro torna-se protótipo do crente libertado e que pode oferecer o seu serviço aos irmãos. Depois de um dia cheio de trabalho e de êxitos apostólicos, Jesus não se deixa levar pelo entusiasmo do povo, mas sim vai refugiar-se lá no deserto, para encontrar a sós com o Pai e também para orar. Aí ele encontra a força necessária para dizer a Pedro: vamos para outra parte. Jesus, ele não se detém a saborear por êxitos apostólicos. Ele parte para que a boa nova chegue a todo lado, também às pequenas aldeias perdidas na acidentada geografia lá da Galileia. Meditação. A liturgia de hoje leva-nos a refletir sobre a importância da busca da vontade de Deus e da sua realização na vida dos crentes. Discernir a vontade de Deus, saber claramente o que devemos fazer na nossa vida e em cada um dos seus momentos é um desafio nem sempre fácil de se realizar. O próprio Jesus nos faz ver essa dificuldade. Deve tomar a decisão de partir para um tempo de oração no deserto. Quando todos os procuravam, está lá no versículo 37, e exigiam a sua atenção e também os seus cuidados. Mas Jesus compreendeu que não devia ficar em Cafarnaum, mas sim que deveria partir a pregar a boa nova noutras aldeias e também cidades. O Evangelho mostra-nos que a decisão clara e serena de Jesus se baseia na oração. De madrugada, ainda escuro, levantou-se e saiu, foi para um lugar solitário e ali se pôs em oração. Não se diz que rezava para conhecer a vontade do Pai, mas simplesmente que rezava de madrugada, apesar do cansaço, apesar do dia anterior. Assim nós compreendemos quanto é importante rezar para fazer um bom discernimento da vontade de Deus a nosso respeito mesmo. Esta oração deve ser assídua, assim, deve ser independente dos problemas que vão surgindo na nossa vida. O clima de união com Deus e de oração, propícios ao bom discernimento, não pode ser criado apenas no momento em que nós podemos escutar. É preciso tomar decisões. Podemos certamente, para uma decisão concreta, pedir à luz de Deus que na sua misericórdia nos pode escutar. Mas se não vivermos em clima de permanente união com Deus, corremos o risco de sabermos discernir a sua vontade, porque não estamos no momento cumprindo de onda, nós não estamos sintonizados com Ele. Além disso, as nossas más inclinações podem levar-nos por caminhos que não são os de Deus. Pode haver momentos em que devemos procurar a vontade de Deus na oração durante um tempo mais prolongado. Mas, se vivermos em união habitual com Ele, rezaremos com absoluta certeza de que nos vai escutar e vai dar a sua luz, porque habitualmente nós procuramos conhecer, procuramos cumprir a sua vontade. Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem recebera a revelação da sua palavra. Por isso, Deus
tem que chamá-lo repetidamente, até que o menino ponha de parte a interpretação espontânea da voz que escutava e reconheça a voz do Senhor na oração. Isso também nos interessa. Havemos de aprender a rezar, a escutar a Deus na oração em cada uma das fases da nossa vida. A história desta criança que não reconhece a voz de Deus e se julga chamado pelo sacerdote Eli repete-se muitas vezes na vida de cada um de nós. Nós temos que aprender a escutar, a conhecer e principalmente a reconhecer a voz do Senhor desde pequenininhos. Mas ao longo da vida nós devemos reaprendê-los várias e várias vezes, porque Deus não fala sempre do mesmo modo. Nas diversas fases da nossa vida, como Samuel também, nós precisaremos da orientação de alguém mais experimentado nas coisas de Deus, de um diretor espiritual, para não corrermos o risco de fazermos falsas interpretações da sua voz e também da sua vontade. Como todo cristão, exatamente isso, como todo cristão também, o religioso, deve estar decidido a procurar a vontade de Deus e pô-la em prática com a ajuda do Espírito Santo. E tudo isso com a santa liberdade nos filhos de Deus. Nós devemos ter a humildade, a convicção de que não é sempre fácil conhecer essa vontade e também realizá-la perfeitamente. Daqui nasce a exigência de ter um irmão mais velho que nos ajude e de ter o superior que tem o carisma recebido pelo Espírito para nos guiar. Se Deus nos chamou para uma vida religiosa, para uma vida comunitária, seja por qual for o chamado para servir, certamente Ele nos deu os meios para vivermos. Um destes meios é o serviço do superior. Nem sempre os conteúdos da sua obediência são com absoluta certeza a vontade de Deus, mas se não estiverem em contradição com a sua lei, é certamente vontade de Deus que obedecemos, convencidos de que Deus faz com que tudo concorra para o bem daquele que o amam. Está lá em Romanos capítulo 8, 28, repito, Deus faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Oração. Senhor Jesus, Samuel, na disponibilidade conquistada, depois de algum esforço, dispôs-se a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Tu próprio, diante das solicitações concretas do teu ambiente de vida, privilegiastes a missão recebida do Pai. Infunde em mim o teu Espírito Santo, que me una intimamente a Ti, reze em mim e anime a minha oração, para que esteja sempre disponível a procurar e a cumprir a vontade do Pai. Como a Virgem de Nazaré, quero dizer-te hoje, faça-se em mim segundo a Tua palavra. O Teu projeto de salvação, encha-me de admiração, encha-me de alegria. Na verdade, fizeste em mim maravilhas, e com a minha humildade e colaboração, queres fazê-las em todos os homens e mulheres da terra. Mostra-me que queres que faça nesse projeto de amor. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a Tua vontade. Contemplação. As palavras, as inspirações divinas não merecem esta docilidade do nosso coração? Os mistérios da Tua vida, as Suas ações, os Teus sofrimentos são dignos da consideração respeitosa que nos pede e do nosso respeito humilde e também religioso. Se soubéssemos a paz, a alegria, as luzes de espírito que encontraríamos nessa união, nesta intimidade respeitosa com nosso Deus. Se conhecêssemos o dom de Deus, reconhecemos os exemplos dos santos. Jó encontrava-se a sua consolação na sua humilde submissão à vontade de Deus e na sua docilidade às palavras divinas. A minha consolação consiste, dizia, em aceitar os castigos divinos e não contradizer a palavra divina. Samuel, ainda criança,
agradava a Deus pela sua docilidade? Falai, Senhor, dizia, o vosso servo escuta. Davi dizia, por muito que me escute, e mesmo que as ordens divinas sejam severas, escutarei as palavras divinas. Santo Agostinho dizia, aquele que escuta a palavra de Deus com negligência é tão culpável como aquele que deixasse cair por terra o corpo de Jesus Cristo por sua culpa. Para nós, os amigos e os devotos do Sagrado Coração, essa docilidade não é mais fácil e mais consolador ainda. É ao coração de Jesus que nós vamos buscar diretamente a luz, buscar a graça, buscar a força. O coração de Jesus abriu-se para nos revelar os seus sentimentos, os seus desejos, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas promessas. Meu irmão, minha irmã, vamos repetir e frequentemente viver hoje a palavra. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, que diz: fala, Senhor, o teu servo escuta. Repito, fala, Senhor, o teu servo escuta. Saúde e paz. Meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Nunca se esqueça.